Era uma vez, em uma pequena aldeia escondida entre montanhas, um jovem chamado Hiroshi. Sua mente era como um rio turbulento, cheio de correntezas e redemoinhos, sempre agitada por pensamentos e preocupações. Hiroshi ansiava por paz, mas quanto mais tentava acalmar sua mente, mais ela parecia se rebelar, como se fosse uma tempestade que não cessava. Um dia, Hiroshi ouviu falar de um monge sábio que vivia no topo de uma montanha distante. Diziam que ele conhecia o segredo para esvaziar a mente e encontrar a serenidade. Determinado, Hiroshi partiu em uma jornada íngreme e cansativa, subindo trilhas sinuosas até chegar ao templo do monge. Ao encontrar o velho monge, Hiroshi curvou-se respeitosamente e disse: "Mestre, minha mente é como um rio em fúria. Como posso esvaziá-la e encontrar a paz?" O monge sorriu suavemente e respondeu: "Sentemo-nos à beira do rio." Os dois se sentaram em silêncio, observando a água fluir. O monge então perguntou: "O que você vê?" Hiroshi respondeu: "Vejo a água correndo, passando por pedras e galhos, formando ondas e redemoinhos." O monge inclinou a cabeça e disse: "E onde está a turbulência?" Hiroshi pensou por um momento e respondeu: "Está na água, mestre." O monge riu suavemente e disse: "A turbulência não está na água, mas na maneira como você a vê. A água simplesmente flui. São as pedras e os galhos que criam as ondas e os redemoinhos. Da mesma forma, sua mente é como a água, pura e clara. São os pensamentos e as preocupações que criam a turbulência." Hiroshi ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras do monge. Ele então perguntou: "Como posso remover as pedras e os galhos?" O monge respondeu: "Você não precisa removê-los. Apenas observe a água fluir. Deixe que as pedras e os galhos estejam lá. Com o tempo, a água os contornará e a turbulência se acalmará por si só." Hiroshi passou dias sentado à beira do rio, observando a água. No início, sua mente continuava agitada, mas, aos poucos, ele começou a perceber que os pensamentos eram como as ondas. Vinham e iam, mas a água continuava a fluir. Ele aprendeu a não se apegar aos pensamentos, mas simplesmente a observá-los, como quem observa as nuvens no céu. Um dia, o monge levou Hiroshi ao topo da montanha, onde havia um antigo jardinzão. No centro do jardim, uma cerejeira majestosa balançava ao vento, suas flores caindo suavemente no chão. O monge disse: "Observe a cerejeira. Ela não se apega às suas flores. Quando chega o momento, ela as deixa ir. Aprenda com a árvore a arte de soltar." Hiroshi observou as pétalas caindo e sentiu uma leveza em seu coração. Ele percebeu que, assim como a árvore, ele também poderia soltar seus pensamentos e preocupações, sem resistência, sem medo. Mas a jornada de Hiroshi não foi sem desafios. Certa noite, uma tempestade violenta atingiu a montanha. O vento uivava, a chuva caía em torrentes e os trovões ecoavam pelos vales. Hiroshi, assustado, correu até o monge e disse: "Mestre, minha mente está como esta tempestade. Como posso encontrar paz em meio a tanto caos?" O monge convidou Hiroshi a sentar-se no meio da tempestade, no jardim do templo. Enquanto a chuva os encharcava e o vento rugia, o monge disse: "A tempestade não está apenas lá fora, ela também está dentro de você. Não tente controlá-la, apenas sente-se e observe." Hiroshi fechou os olhos e sentiu o vento e a chuva batendo em seu rosto. Ele percebeu que, assim como a tempestade lá fora, seus pensamentos e emoções eram passageiros. Eles vinham e iam, mas ele permanecia ali, imóvel como a montanha. Com o tempo, Hiroshi aprendeu a abraçar a tempestade, tanto a externa quanto a interna. Ele percebeu que a paz não era a ausência de turbulência, mas a capacidade de permanecer presente em meio a ela.
Sua mente, antes como um rio turbulento, tornou-se como um lago sereno, refletindo o céu sem distorções. Anos se passaram e Hiroshi tornou-se um mestre. Ele ensinava aos outros o que havia aprendido, que a mente é como a água, que os pensamentos são como as ondas e que a paz está em simplesmente observar, sem apego, sem resistência. No final de sua vida, Hiroshi sentou-se sob a cerejeira, agora ancião, e olhou para as pétalas caindo ao seu redor. Ele sorriu, lembrando-se das palavras do monge. A verdadeira paz não está na ausência de pensamentos, mas na consciência que está além deles. E assim, Hiroshi partiu, deixando para trás um legado de sabedoria, que a mente é como o rio, que a tempestade é passageira e que a paz está sempre presente, esperando para ser descoberta. Este koan nos convida a se olhar para nossa própria mente como Hiroshi olhou para o rio e a tempestade. Quantas vezes nos apegamos aos pensamentos, tentando controlá-los ou eliminá-los, sem perceber que eles são como as ondas e as nuvens, passageiros e impermanentes. A verdadeira paz não está em esvaziar a mente, mas em aprender a observá-la com gentileza e aceitação. Que possamos, como Hiroshi, encontrar a serenidade não na ausência de turbulência, mas na presença consciente que habita em cada um de nós. E para encontrar serenidade em vários outros aspectos da sua vida, permaneça no caminho sereno.